A cidade, depois de tantas histórias, jogou a pá de cal em seu passado. Então, glacê, a ideia desse nome glacê começa num estudo na faculdade, a partir de um personagem chamado Arthur, que era meu estudo de TCC na universidade, que era um personagem apático às questões, os conflitos, as questões do mundo. E a partir desse nome surge um estudo, né, um TCC é um trabalho de desenho, né, desse personagem, e eu criei uma dramaturgia cujo título é Glacê, que conta um pouco desse personagem, desse Arthur, que ele narra essa história com mais dois personagens que trazem situações do cotidiano, como o ônibus pegando fogo, isso em 2006, quando a gente tinha muitos casos de ônibus pegando fogo aqui em São Paulo, e surge esse estudo Glacê. O que é glacê? Essa cobertura de bolo feita de açúcar, dissolvida em clara, batida em neve e limão. Isso, eu tinha até esquecido do formato, que isso está no texto, inclusive, do estudo. E aí o nosso interesse era saber assim, o que tem debaixo desse glacê, o que tem por dentro. E isso era uma questão que nos pegava. E aí surgiu o estudo, que começou em 2006 na faculdade, com a gente, e em 2007 a gente começou um processo de transformar esse estudo numa peça. Então, de 2006 para 2007, nasce o Grupo Glacê, e nosso primeiro espetáculo é o Pós-Glacê. E nesse percurso, eu e o Pig Natari, a gente já tinha uma paixão muito grande por 100 anos de solidão, e o Pig já tinha trazido uma proposta, assim, quem sabe um dia a gente consegue fazer um espetáculo com essa obra, né? E fazer 100 anos de solidão, a gente precisaria de um rio de pessoas, né? No entanto, com essa suspensão do glacê, onde nós ficamos 4 anos e 11 dias suspensos, e por coincidência chove durante 4 anos, 11 meses e 2 dias no 100 anos de solidão. Eu chego no Pig, né? Eu falo, Pig, ou a gente volta ou realmente finaliza isso, né? Ele falou, então traz uma proposta. Então nós marcamos na Adamastor e eu chego nele, jogo o livro em cima da mesa. Falei, aí, vamos. É isso. E a partir daí a gente começa a estudar. Nós lemos o livro 4 vezes, né? Que Sim. Foi esse contato novamente com a paixão. Depois a gente leu novamente selecionando as personagens. Depois nós lemos tentando entender o que é a questão do realismo fantástico. E depois nós lemos para achar Macondo. Na leitura que a gente fez, a gente colocou um papelzão no chão, você lembra disso? E eu ia anotando os acontecimentos principais da história, conforme a gente ia lendo no livro. Ia anotando, ia anotando. Aqui aconteceu tal coisa, aqui aconteceu... Opa, peraí. A gente não precisa falar dos personagens, a gente pode contar só a história, os acontecimentos desse lugar, uma narradora contar. Só que, enquanto teatro, é importante que essa narradora, essa contadora de histórias enquanto personagem, ela se envolva com isso. Então, na verdade, ela viveu esse lugar, ela esteve nesse lugar. E ela saiu desse lugar e passou a contar a história desse lugar que ela viveu, ela assistiu.
Essa história poderia ser a minha, a sua, a nossa. Mas é a história de um lugar. Então, uma coisa que eu sempre pensei assim, nesse espetáculo, na direção, é que além de contar a história desse lugar, desses objetos que são pequenininhos aí, que a Ju vai mostrando, essa personagem vai mostrando, a bananeira, a escola, o quartel-general que chegou. Além de contar essa história, no meu trabalho da direção, eu fiquei pensando muito na narrativa e enquanto essa personagem contadora de histórias, ela ficava envolvida. Então, uma das coisas que aparece na sinopse do espetáculo e que a gente pensou enquanto narrativa da história dessa personagem é que ela vai se envolvendo para contar essa história de um jeito até que em um dado momento ela está totalmente envolvida e tem o script, né, o roteiro, a dramaturgia ali daquela história que ela está contando e que ela vai alterando e ela não aceita. Como se a parte técnica do espetáculo falasse assim, não, você tem que contar a história do jeito que a gente pensou, mas é uma personagem que ela vai se alterando. Então é como se fosse a jornada dessa personagem. Então não é só a história do lugar, é a jornada dessa personagem e o público ter empatia sobre essa personagem. Tanto que todas as vezes que a gente tem as intervenções nossas na cena, a gente entra em cena, o público fica muito desconfortável. Então o meu trabalho assim como encenador, né, pensando essa cena, era construir essa imagem dessa personagem que traz as contradições que também aparecem na história desse lugar. Então, o que aparece na história desse lugar também aparece nesse lugar dessa personagem. Esse lugar também é essa personagem. Então, quando a gente conta a história de um lugar, a gente conta também a história do lugar dessa personagem, a história do lugar desse grupo de teatro, com as contradições. Isso é uma cerejinha que a gente pensou aí, uma cereja do bolo que a gente pensou muito na peça, assim. As questões nossas de grupo, das nossas dificuldades de um grupo de teatro latino-americano, também tem a ver com a história desse lugar, também tem a ver com esse personagem. Então o meu trabalho na direção foi muito pensar isso. Não só a direção, mas a dramaturgia também. A quantidade de crianças no local. Nós também criamos nossa primeira escola. Estávamos progredindo. E a história de um lugar, ele vem, né, com uma relação de uma criação cênica que tem uma... os objetos que são usados em cena é uma extensão dessa narradora. E é um texto de 7 páginas, né, para contar essa história. Então, assim, foi feito um trabalho que foi uma busca mesmo de que momento que essa personagem está dentro da história, que momento ela é a história, que momento ela é uma personagem, que momento ela está contando a história e que momento que ela tem que olhar de fora. Então, esse texto ele é uma brincadeira, né, que ao mesmo passo que ela conta, ela se apropria daquela raiva de que veio né, deixar todas as casas azuis, de repente o tom de voz muda, que a gente não aceitou, né? Então, que brincadeira que é essa? Dessas nuances da voz da personagem, né? E o corpo da personagem, ela sempre está de uma forma muito intimista, os objetos são muito pequenos. Então, qual é o momento que a gente pode crescer? Qual é o momento que a gente tem que estar mais concentrado, né? E a relação com o público também é uma coisa muito interessante. Meu coração sempre dispara muito na cena final, né? Quando eu vou entregar a argila, né? Vocês também fazem parte dessa Macondo. E a partir daí a gente viu que a gente não ia dar conta, né? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com monólogo. E eu vi que, assim, estava direcionando só para essa narradora, para essa personagem. E a gente tem né, e se a gente misturasse vídeo, né, filme, e o Pig teve uma resistência na época, né, de falar, mas como que isso vai acontecer?
E a gente começou a trabalhar... É verdade. Eu não queria essa coisa eu tinha essa coisa assim, não, vai misturar vídeo. A gente já tinha trabalhado com vídeo no estudo sobre neutralidade, falei, não quero voltar. Mas aí falei assim, não, é possível. E o vídeo, o audiovisual, ele pode ser algo que vai somar para essa personagem. Para poder fazer isso, a gente encontra o André Okuma e faz essa proposta para ele, fala, vem e vê a proposta, vê a ideia e o que dá para a gente somar. Então, a partir daí a gente criou cenas paralelas, com objetos, com uma construção muito plástica, né? Para poder contar partes dessa história que vai além da narração, né? É um personagem, né? O trabalho dos vídeos dentro do trabalho do Glacê é um trabalho que de alguma maneira dialogava com as outras experiências que eu já tive, com outros grupos de teatro, né? Minha área não é teatro, é cinema, e aí sempre fica uma questão assim que é difícil de dosar, né? Assim, até que ponto o que eu estou fazendo enquanto cineasta é teatro e até onde ainda é cinema, né? Então essa equação assim é uma coisa que nunca é muito clara na minha cabeça, né? Mas que aí eu vou descobrindo aos poucos, né? Eu trabalho com o Glacê, com o Rodrigo Pignatari e com a Juliana, foram um pouco assim de também entender o que eles estavam querendo enquanto vídeo e até aonde que eu poderia ir com isso, né? Porque tem uma questão assim que eu acho que é muito importante assim dentro do trabalho com audiovisual dentro de teatro, é que a imagem projetada ela rouba muito a cena, né? Ela chama muito a atenção e isso começa a ter uma disputa, né, com a performance cênica e tal. Então como é que você faz com que essas imagens elas não atravessem o espetáculo no sentido de atropelá-lo, né? Mas que ela acrescente alguma coisa, que ela complemente, que ela dialogue de fato com a performance, né? E isso foi uma coisa assim que acho que foi o grande desafio, né, do trabalho com o Glacê. Dentro desse projeto A História de um Lugar, a gente, pela primeira vez, a gente conseguiu um financiamento pelo Fomento, né, na cidade de Guarulhos, que é uma lei que estava parada aqui na cidade. E para a gente conseguir circular aqui na cidade de Guarulhos com esse projeto, foi muito importante a gente ter essa lei funcionando na cidade. Ela que nos permitiu visitar outros espaços, né, porque circular pela cidade de Guarulhos, né, porque sem o Fomento isso inviabilizaria muito a gente fazer essa circulação. E a produção ela pensou, né, nesse processo, né, de ocupar alguns espaços da cidade, Teatro Unifesp, espaço cultural particular que é o Revoada, a biblioteca, o Coletivo 308 e a escola ali no Jardim Presidente Dutra, né? E só com esse financiamento que a gente conseguiu fazer essa circulação. Essa produção ela não foi grande porque o espetáculo ele é enxuto, né? Então a gente teve uma equipe menor com assessoria de imprensa, com um designer, com uma equipe de registro, elenco, né? E a direção e o audiovisual, né, para a exibição, a produção desse material. A gente também teve as oficinas, né, a oficina de modelagem em argila, que é voltado para a questão da poética do cenário do nosso espetáculo. Também a oficina do André Okuma, voltado também para a questão do audiovisual como um personagem no teatro, nessa relação. Para a gente é muito importante, isso só é possível com política pública. A questão da acessibilidade a gente teve agora com essa circulação pela cidade e a gente conseguiu ver a importância do público surdo, né, para assistir o espetáculo. Então a gente teve 4 apresentações, as 2 primeiras no Coletivo 308, no ateliê do Coletivo 308 e agora as 2 últimas aqui na Biblioteca Monteiro Lobato, onde a gente teve aqui uma família, né,
de surdos que assistiram o espetáculo e que curtiram muito. E que a Kati, que foi a nossa intérprete de Libras, ela falou que eles nunca tinham assistido, né, Ju? Uhum. Eles nunca tinham assistido e, assim, pra gente isso tem que ter sempre, né? E agora, enquanto grupo, pela essa experiência que a gente passou, a gente acredita que isso tem que estar assim, introjetado no nosso fazer teatral, assim, tipo, todas as apresentações possíveis, a gente tem que ter intérprete de Libras. Inclusive, isso é uma questão para a gente pensar até enquanto os próximos espetáculos. Como é que a gente pode fazer um espetáculo inclusivo, né? Que acessa mais pessoas. E agora a gente chegou num ponto de uma peça que estreou em 2019, a gente está em 2024, que a gente fala que agora a peça está orgânica, né? Então a gente está sentindo a gente está brincando muito com essa história, com essa história desse lugar. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.